sei lá. E aí, no dia da minha despedida lá de saída, a família dela ficou um alvoroço com ela. Porque ela não é aquela velha dura. Não chora por morte nem de filho, não chora. Aí disse que ela estava chorando porque disse que eu estava saindo do povo da congregação. E aí ela não chora, eu não sei por que ela não aceitou Jesus. Tem coisas que só Deus entende. Ela não aceitou comigo lá. No dia que eu saí, na mesma semana, ela aceitou Jesus como Salvador. Está lá, já foi batizada. De vez em quando eu pergunto, e a irmã Wanda? Está lá para a glória de Deus. De uma irmã de lá da Sapucaíba. E quando eu fui para lá, essa pessoa, os testemunhos que me deram é que ela era o bicho papão. Não tem aquela pessoa que os tem medo de encostar? Não tem, homem? Não, pai, não deixa aí não, sai daí, não tem isso aí não, sai daí, sai. Ela, quando estava construindo a igreja, era a esposa do bom auxiliar, irmão Zé Maria, de 70 anos. Construindo a igreja, ela arrancou as treliças daí. Ela começou arrancando a pedra fundamental. Arrancou a pedra fundamental da igreja e jogou dentro do rio. Ela construindo a igreja, ela pegou as treliças da igreja e jogou dentro do rio. O irmão Zé Gato, que já descansa com o Senhor, está na glória. Ela pegou uma mão de pilão e queria quebrar o carro dele. Era o segundo dirigente. Quebrar o carro dele com a mão de pilão. E aí os irmãos chegaram, não, irmão Ribamar, não evangeliza essa irmã, não. Ela é macumbeira. Uma crente que tem medo de macumba, pelo amor de Deus, irmão. Que crença é essa que tem medo de macumba? Não evangeliza, não. Ele é macumbeira, pastor. Não. Irmão, que história é essa? Aí a bichinha, se você ver a pessoa, irmão, se você ver, é o espírito de gato. Maguinha, baixinha, ninguém dá nada por ela. Maguinha, mais brava, valente. Aí, sabe que hora ela chegava da roça de quebrar coco, juntar, fazer carvão, cair? Ela chegava às 7 horas. E a hora era a hora do culto. E o púlpito, a casa dela lá da igreja, e o púlpito, a porta dava certinha no giral dela. Certinho no giral, hein? Certinho. E aí, em todo culto, minha pregação é essa. Um dia eu vou aprender a pregar coach, ainda não, né? Não sei pregar coach ainda não. Minha pregação é essa, é Bíblia. Né? E aqui Bíblia nela, Bíblia. E ela olhando, Bíblia. Aí um dia eu topei ela, meio-dia, lá ali. Dona Wanda, a senhora vai pra onde? Eu filho quer ir pra casa. Eu disse, suba aqui na moto. Olha, irmão, eu ia pra casa com fome, morrendo de fome. Vinha do trabalho, eu digo, pode subir aqui, vou deixar lá. Não, suba aqui, dona Wanda, suba, bora. Peguei a base, deixei ela, era 10 crentes. Mas como 50% da igreja não congrega, né? Então, só tinha os 5 veteranos, 5 remanescentes lá. E o mais novinho, menininho, caçulinha, tinha, sabe quantos anos? 70 anos. O mais novo. 70 anos, bichinho. O mais novinho. Irmão Zé Maria, irmão Gessé, irmão Diomar. Hein? O mais novo. Tinha essa idade. Nós evangelizamos nesse 1 ano e 4 meses o povoado 2 vezes, casa por casa. Fizemos lá uma cruzada com caminhão e som do templo central, e o Cláudio tinha naquele tempo aqui, o irmão Cláudio, cadê o Cláudio? Está aqui, o Cláudio vem de Bíblia, vem de lição, está aqui não. Cláudio pegou um ônibus aqui, um ônibus da Vila São João, encheu de crente aqui, e fomos fazer um trabalho lá, uma cruzada lá na Sapucaíba. Sabe? Na Sapucaíba. Pastor, o que aconteceu? A Sapucaíba tem 2 histórias, uma antes e depois, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O trabalho prosperou, eu saí logo depois, e o trabalho prosperou, o irmão que foi, colheu os frutos, irmão, porque nós não, ninguém está aceitando Jesus, não vou não. Mas tem aquele corinho que diz assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Planta a palavra,
palavra deixa nascer. Jesus é poderoso para fazer crescer. Planta a palavra, deixa nascer. Jesus é poderoso para fazer crescer. Talvez essa pessoa que evangelizou, ela nunca aceitou a Jesus. Aí vem um que nunca evangelizou. Aí vem e ela aceita, e ela vai para o céu de glória, e lá o galardão também é teu, tu receberá galardão. Você está entendendo, irmão? Receberá galardão. Não me lembro agora exatamente o missionário, mas enviou esse missionário a pregar e disse: vá, pregue o evangelho, e se possível, não diga uma palavra. Vá, prega o evangelho e, se possível, não diga uma palavra. Várias formas de evangelizar. Como pastor evangelizar sem dizer uma palavra? Evangelizar, que esta é uma forma poderosa. Você sabia, irmão, que essa é uma fórmula poderosa? De que forma, pastor, você está falando agora que eu não estou entendendo nada? Como é que eu vou evangelizar e não vou dizer uma palavra? Evangelizar com a sua vida. Evangelizar com o seu testemunho. Dizer, um vizinho seu dizer: rapaz, lá perto de casa mora o Gutenberg. Você tem Gutenberg o nome? Gutierre. Corre certo, Gutierre. Dizer: rapaz, perto de casa mora o Gutierre. Rapaz, o Gutierre é crente. Se ninguém for pro céu, se o Gutierre não ir para o céu, ninguém mais vai. Talvez o Gutierre não disse uma palavra para esse vizinho dele, mas o vizinho dele, ele lê a Bíblia. Os vizinhos nossos leem a Bíblia. Os nossos parentes também leem a Bíblia. E a Bíblia que ele lê é a minha vida. Irmãos, a Bíblia nos dá uma patente maravilhosa. A Bíblia diz, abre, Magno. A Bíblia diz que os anjos queriam estar aqui na terra. Eles queriam estar aqui no seu lugar e no meu lugar para anunciar o Evangelho. Os anjos queriam, diz a Bíblia, que os anjos queriam estar aqui no meu lugar e no seu lugar para pregar o Evangelho. Mas a eles foram negados. Disse: não, lá na terra tem o Josimar, lá na terra tem o Almir, lá na terra tem o Josueno, tem o Pestana, tem o Magno, tem o Ribamar. Vocês não. Fiquem aqui, esse privilégio é nosso, esse privilégio é meu, é seu. Em berço evangélico, né? E eu lembro muito bem que na minha conversão aqui, acho que tinha, não me lembro, mas na Cruzera tinha um versículo bíblico de Atos 16, 31. Me lembrem aí, Atos 16, 31. O que está escrito lá? Me ajuda aí, igreja, a pregar, me ajuda, vamos lá, me ajuda. Olha que coisa, hein? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Veja o tamanho da responsabilidade que está sobre mim, sobre o tamanho da responsabilidade que está sobre você. Ganhar a sua casa para Jesus, de ganhar o seu marido, o seu esposo, o seu filho e vice-versa. Essa é a nossa responsabilidade, irmão, porque fomos chamados para fazer missão, e missão ela nasce no coração de Deus. O texto de Gênesis 12, versículo 3, falando de Abraão, Deus vai dizer: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, falando de missão, depois eu venho, vamos para nós pular da carambela, correr, mas agora é missão.
Sabe? O nosso campo, o nosso maior campo missionário, vocês sabem onde é? Sim ou não, igreja vocal? Vocês sabem onde é o nosso campo missionário? A nossa casa. Hein? É a nossa casa, é o nosso maior campo missionário. E eita, campo difícil, irmão. É campo difícil. Sabe por quê? Porque o campo missionário, que é a sua casa, ele te conhece. Hein? Ele sabe se tu é crente ou não é crente. Sabe? O nosso campo missionário é a nossa difícil. Eu quero ir para a África. Não sei porque a pessoa não fala em África, né? Por que não vai para a Alemanha? África. Não, só África não, só porque os caras é pretinho. Então, o nosso campo missionário, a África, você nunca vai poder ir, mas tem um campo missionário que é a sua casa. E você, Deus levantou você lá para que eles olhem para você e digam assim: rapaz, Josué, tu é crente, rapaz. E se um dia eu for crente, eu quero ser crente que nem tu. Será que nossa família pode apontar esse dedo para nós e dizer isso a respeito de nós? Porque, irmãos, pastor, você está sendo profundo agora. Não, é a realidade que nós vivemos no dia a dia. Se eu for perguntar aqui, não vou perguntar mais sobre quantos tem familiares que não são crentes. Eu tenho absoluta certeza que 99,9% da igreja vai levantar a mão e vai dizer: eu tenho familiares que não são crentes. Ou lá em casa só eu que não sou crente, que sou crente, o resto não é. Então esse é o nosso primeiro desafio. Como é que está o texto? Vamos lá. Portanto, ide, fazei discípulo, ide pregai. A ordem é essa. Quanto à questão da conversão, não é mais comigo nem com você. Hein? Quanto à questão da conversão, Mário, não é mais comigo nem contigo. Comigo é o ide. Comigo é o anunciai. Comigo é o pregai. Esse é comigo. Agora, se vai converter ou não, já não é mais, porque a Bíblia diz que é melhor dentro de teólogos. Vamos lá, o que a Bíblia diz? Vamos lá, 1, 2, 3. Bora. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Vamos se lembrar, me ajude. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. É Ele. É Ele. É Ele. Essa função é dele. É dele. É dele. É dele. É dele. Então, e a minha função qual é? Vou repetir, reafirmar. A sua função é pregar o Evangelho. A sua função é dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser uma tocha viva na tua mão. Eu quero incendiar essa vida, Senhor. Eu quero incendiar a vida do meu vizinho. Eu quero incendiar a vida do meu colega de trabalho. Eu quero incendiar a vida do meu amigo de escola. Mas infelizmente vivemos uma cultura descomprometida com o Evangelho. Tem até os crentes 001, é isso? Os crentes 007, os crentes disfarçados, que ninguém nem sabe que é crente no trabalho. E aqueles que eu sei que é 007, eu faço questão no meio de gente, dizer: irmão, paz do Senhor, meu irmão, que bom de ver, ô irmão, paz do Senhor. Faço questão de descobrir eles no meio de gente. Não é? Revelar. Porque nós fomos chamados, irmão, a igreja, quando eu cito a igreja nesse momento, me referindo à pessoa, a mim e a você. A igreja foi chamada para brilhar, foi chamada para exalar, foi chamada para exalar o bom perfume de Cristo por onde ela passar, por onde você passar. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo aqui, a Vila São João, igreja como um todo. Infelizmente, a igreja se porta dessa maneira, desse jeito,
quando na realidade a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que missão é o dever de todo aquele que foi salvo, que foi chamado, que foi remido, comprado com sangue de Jesus. Então é o dever da igreja. Vamos fazer um cálculo aqui, básico. Eu vim conversar, não vim pregar, vou conversar, eu sou contador de história. Vamos fazer um cálculo básico aqui. Meu nobre dirigente de Bom Diácono, quantas pessoas tem aqui nessa plenária? Dá um chute. 180 pessoas estão aqui nessa plenária. Se 180 pessoas se apaixonassem por missão e dissesse: Senhor, me dê almas. Senhor, em 2026, eu quero chegar no dia 31 e dizer: aqui uma alma que eu evangelizei, que eu discipulei, que eu levei ao batismo, está aqui. Quantos seriam no final do ano na vila? Quanto? Vamos lá na igreja, 180 vezes 2, quanto? 360. Eu estou dizendo apenas uma alma. Nós vamos ter 12 meses para trabalhar, para evangelizar. Eu vim falar de missão, viu, irmão? Me perdoe, hoje não vai ter o manto reteté, não. Eu vou falar de missão hoje aqui, né? Então imagine se essas 180 pessoas desse auditório se apaixonassem verdadeiramente, dizendo: eu me dê alma, senão eu morro. Queridos, porque essa é a missão da igreja. Essa é a máxima da igreja. Se o ideal de Deus fosse salvar você, fosse me salvar para estar aqui entre quatro paredes, reunido aos domingos para cantar louvores, Deus não já teria arrebatado a igreja e levado a igreja para cantar, para louvar perto dele. Claro que sim. Se a igreja ainda estar aqui na terra, é porque eles têm a missão de evangelização. Missão. Portanto, abra a sua Bíblia, por gentileza. Eu estou diante de uma plateia de teólogos e teólogos aqui. Estou diante de uma plateia que vai me ajudar a pregar. Não sou pregador, eu conto só da Bíblia. Tá? Porque, como diz o pastor Ziel, todos nós somos teólogos e teólogas. Quem estuda a Bíblia aqui? Pronto, você é um teólogo, né? Se você estudar a Bíblia, você é teólogo. É um teólogo, porque logia e estudo, né? E Deus. Então, você estuda a Bíblia, você é um teólogo. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 28, verso 18. Leia aí para mim na sua versão até o 20, como é que diz? Vamos lá, Mateus, leia aí para mim, me ajude. Mateus. Portanto, vou ler apenas o versículo. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Outras versões diz: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, note, queridos, que missão, ela nasce no coração de Deus. Missão, ela nasce no coração de Deus e é a essência da igreja desenvolver missão. É a essência da igreja fazer missões. Porque este é o mandamento de Deus, onde toda a igreja está inserida, como diz alguns teólogos aqui, inserido nesta grande comissão. E por estar inserido nessa grande comissão, esse chamado é para todos nós. A departamentalização da igreja, ela é ótima, maravilhosa, porque ela ajuda na organização e no desenvolvimento da obra, do trabalho. Mas se criou na igreja um departamento de missões. Não foi assim, Magno? Vamos escolher o departamento de missões e o líder vai ser o Magno. E ele vai ter aí, juntamente com ele, um grupo de evangelismo. Aí quando se fala em missão, a igreja olha para um e olha para outro, diz: missão, evangelizar, é o Magno.
Ele que é o líder de missão, é ele que tem que evangelizar.